Olá, meus queridos, graça e paz. Chegamos ao 30º dia da nossa Força Tarefa 2020, uma mobilização, onde nós encorajamos famílias, esposo, esposa, filhos, a família toda, a buscar mais de Deus, num relacionamento mais profundo, o fortalecimento, a frutificação, que nós sabemos é o desejo de Deus para cada um de nós. Isso só é possível porque Cristo morreu na cruz e nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós podemos, além de ouvir dele, de falar dele, nós podemos viver uma vida no Espírito, que é exatamente o tema da nossa meditação de hoje. Esse versículo, eu não fiz menção dele durante o nosso estudo a respeito da armadura de Deus e a respeito do fruto do Espírito. Mas eu gostaria que você prestasse atenção em Gálatas 5, no versículo 25, Paulo diz assim: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto de Gálatas 5 é o texto que fala a respeito do fruto. Primeiro ele diz, o fruto do Espírito aí ele cita as 9 virtudes, que nós podemos chamar de fruto do Espírito Santo. E ele termina depois de falar a respeito da obra do Espírito, da obra da carne, do conflito que há entre eles, ele faz esse apelo, ou chega a essa conclusão. Se nós vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Eu quero encorajar você, no final dessa nossa mobilização, você que vive no Espírito, a andar nele, a praticar a vida no Espírito, considerando tudo aquilo que você aprendeu ao longo desses dias. Na comunidade de Filadélfia, nós pregamos uma mensagem chamada Mensagem Convergente. Durante algum tempo eu venho ensinando convergência para a igreja. De uma maneira bem simples, para você que não é da comunidade, mas tem acompanhado a Força Tarefa, a Bíblia fala de muitos assuntos, mas todos eles voltam ou apontam para um único lugar. Você pode abrir a Bíblia e estudar das mais diferentes coisas ou assuntos, mas o pano de fundo de qualquer assunto da Bíblia, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, é um só, é a cruz e o Cristo. Nós vemos de um lado da cruz o sofredor se identificando conosco na nossa fraqueza e miséria. Do outro lado da cruz, nós vemos um Cristo triunfante, revelando a nossa vitória e a nossa capacidade em Deus de ser tudo aquilo que nascemos para ser e fazer tudo aquilo que nascemos para fazer. Isso só é possível porque existe graça da parte do Senhor para conosco. Graça é presente, é favor imerecido, é amor incondicional. Essa graça, ela é revelada na sua plenitude na obra que Cristo consumou na cruz, no sacrifício dele, no sangue que ele derramou. Quando ele deu aquele brado, está feito, o véu foi rasgado e o Espírito da promessa, o Espírito Santo, ficou livre de trás do véu para poder vir ao nosso encontro, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, fazer de nós o templo, a morada, o tabernáculo ou lugar da sua habitação. Se o Espírito Santo vive em você, você deve andar no Espírito. Andar no Espírito, na prática, é vivenciar este evangelho lido para que ele deixe de ser um livro que você leu, uma teoria que você conhece ou uma teologia que você convive com ela, para se tornar uma experiência de vida. Nós podemos usar muitas analogias, muitos exemplos. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E se você fez a campanha comigo, você sabe que eu usei particularmente 2 para poder conversar com você. Eu abri a nossa campanha falando de relacionamento com Deus e os primeiros dias nós passamos encorajando você a investir no relacionamento, através da oração, da adoração, da gratidão, da comunhão com a Bíblia, do tempo com Deus. A primeira parte foi investe no teu relacionamento, para você não ser apenas um conhecedor do Evangelho, mas para você se tornar íntimo do Pai. Busque ter uma comunhão mais
profunda com Ele. Existem uma série de barreiras para que isso aconteça. Algumas são psicológicas e emocionais, algumas são espirituais, mas muito tem também da carne, da natureza do homem. Então, é importante que nós conheçamos bem a obra da cruz para nós prevalecermos a todas essas resistências que podem surgir da carne, da alma e do espírito. Eu propus famílias mais que vencedoras, pensando em indivíduo mais que vencedor. Você sabe que muitas pessoas tiveram fé suficiente para ver na cruz a obra do perdão e da salvação. Então elas têm convicção de serem salvas, mas elas nunca conseguiram ver completamente a obra da cruz, para elas entenderem que elas são mais que vencedoras. Então, vê o suficiente para ver o perdão, mas não vê o suficiente para enxergar a vitória. Vê o suficiente para ter o nome escrito no livro da vida e um dia, lá na eternidade, desfrutar de tudo aquilo que o Pai preparou. Mas não consegue enxergar que os que receberam abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, o Senhor. O que você quer dizer com isso, bispo? Que você não precisa esperar a morte para poder celebrar o reino. Você pode orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade desde já, aqui na terra como no céu. Eu estou falando de você viver uma experiência de céu na terra. Isso é viver no Espírito, isso é andar no Espírito, isso é fazer valer a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus, como eu ensinei para você, ela não é uma ornamentação espiritual. Eu penso que algumas pessoas, elas podem até não confessar, mas antes de fazer a campanha conosco, elas imaginavam que podiam orar e dizer: Deus, eu estou colocando o capacete, eu estou tomando posse da armadura, eu estou levantando o escudo, eu estou usando a espada, eu calcei a sandália do Evangelho, eu prendi o cinturão, quando na verdade isso é só figura de linguagem. Todas estas peças significam uma coisa só, é uma mensagem, é uma verdade que guarda a mente e coração. Quando Cristo é Senhor dos meus pensamentos, Senhor do meu espírito, quando a verdade do Evangelho, do Cristo triunfante, está entranhada, eu estou armado, eu sou fortalecido, eu sei se o Senhor é por mim, quem vai ser contra? Maior é o que está comigo do que o que está contra mim. E quando eu falo está comigo, não é do meu lado, não é perto de mim, é dentro de mim. É mais do que dentro de mim. A minha vida está misturada com a vida dele de tal forma que não sou eu quem vivo, mas é ele que vive em mim. De forma que esta armadura não é uma coisa que eu uso, é o que eu me tornei. Cristo não é a verdade que eu sei, é a minha nova natureza. O caráter dele está sendo construído em mim. E quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Paulo diz que todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, a imagem dele, igual a ele, nós somos transformados com glória cada vez maior por obra do Espírito Santo. Essa transformação que me faz cada vez mais parecido com Jesus é o quê? É o fruto do Espírito que o Paulo citou. Então, a paz de Cristo, a mansidão de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a paciência de Cristo, todos aqueles atributos são do Senhor Jesus. E na medida em que eu, o homem, vou desaparecendo e Cristo vai aparecendo, esses frutos ou virtudes, ou o fruto, vai se tornando mais notório. As pessoas conseguem perceber: puxa, não é você, porque eu te conheci, eu sei como você, entre aspas, era ou é na sua natureza humana. Você não é essa pessoa tão amável, você não é a pessoa tão mansa e calma, a sua personalidade não é assim. Mas quando Cristo prevalece a minha personalidade humana, então uma personalidade transformada, uma nova natureza, a minha verdadeira identidade é conhecida de Deus dentro da minha casa, no meu trabalho, na igreja, onde quer que eu esteja. Vai haver resistência da carne? Sempre. Vai haver resistência da parte do inimigo? Sempre vai haver. Vai haver conflitos ao meu redor para que isso não se construa.
É como se você estivesse sendo edificado como uma casa e o inimigo quisesse parar a construção o tempo inteiro. Vai acontecer. E bispo, me dá aí uma orientação. O que eu deveria fazer ou posso fazer, além da minha oração com entendimento, quando eu falo com Deus ciente do que eu estou pedindo, além do texto que eu estou lendo e Ele está revelando, além de buscar Deus sozinho no meu quarto, junto com a minha família no culto doméstico, lá na igreja nos dias de culto. O que eu poderia fazer para que a vida de Deus me transfigurasse? Para que eu me tornasse ou me torne muito mais parecido com o Senhor Jesus, para o meu rosto ficar brilhante, feito o rosto de Moisés quando subiu no monte, de Cristo quando estava lá na presença de Deus e se transfigurou. Como é que eu posso fazer para as pessoas verem Jesus em mim, dentro da minha casa, no meu trabalho, lá na igreja, onde quer que eu esteja? Vou te dar uma dica. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, lá na armadura, ele disse assim: tomai também o capacete da salvação, no versículo 17, lá no capítulo 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí eu fui. Só que essa partezinha final do versículo eu não li. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vai pegar sua Bíblia, na versão que você tem aí, você vai abrir em Efésios 6,17 depois, na hora do seu estudo. Eu vou pôr isso aqui lá no nosso texto resumido e no nosso texto ampliado, lá na rede social para você ter. Eu gostaria que você sublinhasse essa frase. Se você tiver um marca-texto, faça aí com uma cor de destaque, com toda oração e súplica. Passa uma linha, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou fazer a mensagem invertida. Para você ser essa pessoa frutífera, você precisa proteger bem essa lavoura, tá? Para os frutos na sua vida serem abundantes, você tem que impedir a praga. Mesmo que você queira impedir o vento, a geada, a mudança de estação, isso vai fazer parte da nossa história aqui na Terra. Você pode até dizer, não gosto do frio, mas ele virá. Ah, não gosto da geada, mas quando for o tempo de gear, vai gear e não adianta você reclamar. Ah, eu não gosto de calor, mas o sol vai esquentar e haverá dias em que vai ficar muito, muito quente. Então, para certas coisas nós estamos expostos como lavoura de Deus. Vai além do nosso querer. Agora, você pode impedir a praga de achar um lugar na sua vida. Então, o inimigo, ele vai tentar achar alguma forma para resistir essa tua intimidade com Deus, porque isso vai fazer de você um mais que vencedor em todas as coisas. Por isso, Paulo disse, vigiando com toda perseverança, sabe, com determinação, orai e vigiai. Porque se o inimigo puder, ele vai impedir, não só você, como seu esposo, como sua esposa, como seus filhos, de serem tudo que nasceram para ser e de fazerem tudo que nasceram para fazer. Por isso a questão aqui não é só ora por você, não. Põe todo mundo nesse pacote. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tá, então nós estamos falando de guardar o nosso pomar. Nós estamos falando de guardar o nosso jardim, de proteger a lavoura de Deus, que é a sua vida, que é a sua família, que é a sua igreja, o ministério, tudo aquilo que o inimigo pode tentar impedir de ser edificado. Como é que a gente faz isso, bispo? Eu tenho meu tempo com Deus, eu tenho culto dentro da minha casa, eu vou ao culto e levo a minha família para participar das celebrações. Enfim, na medida do possível, eu estou fazendo aquilo que eu fui instruído a fazer. Vamos botar uma cerejinha em cima desse bolo, então. Nós vamos pegar e nós vamos meditar nesta palavra, orando em todo o tempo no Espírito. Orando o tempo todo no Espírito.
Talvez você seja membro de uma igreja tradicional e você esteja fazendo a campanha conosco porque ela está na rede social e é aberta para quem quiser participar. Então, talvez a sua igreja não creia nisso que eu vou falar agora, mas eu estou fazendo uma campanha na prática para os membros da comunidade Filadélfia. Nós estamos num período de isolamento, nós aproveitamos essa facilidade das redes sociais para poder manter essa comunhão com os irmãos e fazer essa campanha de grande mobilização de oração. Existe um tipo de oração que nós fazemos com entendimento e existe na nossa igreja, porque nós somos pentecostais, uma oração que nós fazemos no Espírito, nas línguas sobrenaturais, que nós entendemos é uma arma poderosa que Deus nos deu para a nossa edificação pessoal e também para nós orarmos além da nossa intelectualidade. Então, existe uma oração que nós fazemos pensando, né? Eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu vou pedir, eu tenho controle sobre ela, né? Isso eu não quero falar, sobre esse assunto eu não quero. A gente pode ser seletivo, inclusive, na hora de orar e dizer, tá, isso não tem necessidade. Quando nós oramos no Espírito, nós entramos numa outra esfera de oração. E eu quero, no último vídeo de amanhã, falar um pouquinho com vocês sobre essa oração no Espírito. Por quê? Porque é como se você tentasse botar o seu bedelho, sabe? E o Espírito Santo diz, não, eu quero esse tempo com você e eu quero esse tempo de oração, algo que sai do teu coração e da tua boca, mas não quero tua participação no sentido de você colocar sua opinião. Eu quero que você ore e deixe eu conduzir esta oração com os meus mistérios, porque você vai orar além daquilo que você tem percepção. Esse vigiando e orando com perseverança o tempo todo tem um aspecto, até um certo ponto, a sua participação ativa e responsabilidade, mas chega num ponto que transcende aquilo que nós sabemos e entra na esfera onde só o Espírito Santo domina. E nós precisamos disso também, para o nosso relacionamento, para o nosso fortalecimento e para a nossa frutificação. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo privilégio de nós estarmos juntos nesses 30 dias, orando, buscando a Tua face, meditando na Tua palavra. Nós nos alimentamos na Tua mesa e encontramos delícias na Tua presença. Os momentos em que nós nos consagramos sozinhos, os momentos em que fizemos culto familiar, os momentos em que nós nos encontramos como igreja na Tua presença, nas celebrações, ainda que online. Deus, em todo o tempo nós temos sido abençoados, porque estar com o Senhor é maravilhoso, estar em família unidos é maravilhoso, assim como também é maravilhoso estarmos unidos e ligados uns aos outros como eclésia, como igreja na terra. Nós confiamos na palavra do Senhor que disse, eu edificarei a minha igreja, e nós esperamos de ti, Jesus, a edificação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não nos guardar, não guardar a nossa casa, a nossa família, a cidade, a nação, as nações, de nada vai adiantar a força do braço humano, porque do Senhor vem a proteção. Guarda de Israel, o Senhor não dormita, o Senhor guarda, o Senhor vigia. O Senhor é Deus ontem, hoje e sempre. E nós, quando levantamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde vem nosso socorro, de onde vem a nossa provisão, de onde vem a bênção que desce como chuva para abençoar a nossa terra e nos fazer colheita mais que abundante. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas por um motivo só: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós reconhecemos, confessamos e só ao Teu nome, Senhor Jesus, damos honra, glória, louvor, adoração. E nessa hora oferecemos a nossa gratidão, sacrifício de lábios que confessam o Teu lindo e maravilhoso nome. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua graça que tem nos trazido e nos sustentado até aqui, e é nessa fé que nós avançamos de graça em graça, confiando plenamente na Tua bondade, fidelidade e no Teu cuidado, Pai, que nunca tem nos faltado, que tem certeza não vai faltar jamais. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém
e graças a Deus, amanhã é o último dia da nossa força-tarefa e eu estou esperando por você. Continue firme no seu propósito e nós vamos terminar essa mobilização, essa campanha juntos, em nome de Jesus.